Você sabe como a Bíblia foi escrita? Por que é importante saber sobre isso quando a gente vai ler a Bíblia? Acompanhe o estudo de hoje e nós vamos entender este assunto. É agora. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Começamos esta semana entendendo por que é importante, por que é essencial que a gente descubra quem é Deus dentro desta visão, quem sou eu no universo, que é a revista Esperança que nós estamos estudando nesta temporada. Falando nisso, você já pediu a sua revista Esperança dessa temporada? Ainda não? Então quero te convidar. Ligue agora para a nossa equipe 0 operadora 12 21 27 31 21 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça sua revista Esperança. Eu mencionei ontem que o propósito, na realidade a diagramação, ela está assim, de uma forma muito mais didática, eu achei esta revista, tá? Vou te mostrar aqui, ó, eu mostrei ontem, mas só para te dar mais uma, mostrar exatamente aqui, ó. Você vai ler os textos, o texto está bem simplificado, o texto de uma forma, texto bem interessante, e aí você vai ter marcado, olha, como a moçada gosta de fazer, já está marcado frases interessantes do estudo que está sendo proposto. Além da forma como ele está sendo apresentado, lembrando a você que a gente tem sempre lá no final aquela parte da prática, as perguntas, elas são de múltipla escolha. Dá para mostrar aqui também, aqui, ó, Andres, por favor, olha, no final de cada lição, você coloca, tá? Escolhe ali, e não esqueça que você envia para a gente e você recebe no final o seu certificado, tá? Então peça a sua revista Esperança, Eu no Universo, a identidade de quem nós somos no universo, entenda o propósito para a sua vida. Lembrando a você que as nossas revistas Esperança, elas são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. Por quê? Por que são gratuitos? Por que é sem custo? Porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Eu aproveito para agradecer a você que é um anjo da esperança, você que acredita naquilo que a gente apresenta aqui na Novo Tempo. Muito obrigado, porque juntos nós vamos levando esperança a todos os cantos do nosso país. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça sua revista Esperança, tá? Vamos orar a Deus. Nós estamos começando a semana entendendo como através da Bíblia a gente tem uma compreensão de quem é Deus. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como o texto bíblico foi composto, porque algumas pessoas às vezes têm aquela dúvida, será que o que está na Bíblia realmente é a palavra de Deus? Será que não foi mudado, nada foi alterado? Então, eu vou dar algumas informações que são importantes para a nossa compreensão e você crer que, ao abrir a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Deus é que está falando para você, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nos dê compreensão nesse momento ao abrirmos o texto bíblico. Sabe, Senhor, quando eu venho aqui
eu sempre fico pensando na diversidade de pensamentos que existem e como as pessoas estão recebendo o que está sendo dito. Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai entender de uma forma, mas eu oro para que o Espírito Santo mostre aquilo que o Senhor deseja que seja compreendido. Eu suplico por isso. Que a Tua bênção, meu Deus, esteja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, através da nossa revista Esperança, Eu no Universo. E eu quero continuar. Ontem nós descobrimos que nós podemos entender mais sobre Deus através da natureza, através do texto bíblico, através de quem Jesus é e que está revelado no texto bíblico. Tá? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia vai trazer a compreensão do texto. E eu quero fazer algumas perguntinhas para você pensar. Né? Primeiro, o que é a Bíblia para você? Me diga, o que a Bíblia é? Quando você olha para uma Bíblia, se você abre a Bíblia, o que ela é? A Bíblia é a palavra de Deus realmente? Quando você abre, você acredita que Deus está falando para você? Ou a Bíblia é mais um livro? Algumas partes você crê, outras partes você não crê. Você que lê normalmente, ou você que talvez não lê. Por exemplo, você que talvez tenha a Bíblia somente aí na sua casa, até como uma... Existe um pouco isso, né? Se abre a Bíblia, por exemplo, assim, na sala, se deixa num texto bíblico aberto, de uma forma de proteção, de respeito. O que a Bíblia é? Você abre a Bíblia, você lê a Bíblia. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Como você lê a Bíblia? Não, pastor, eu não leio a Bíblia. E se você lê, como você lê? Você pega a Bíblia, e algumas pessoas fazem isso, você abre e crê que Deus dirigiu, e eu acredito que muitas vezes Deus dirige, eu quero que o Senhor me fale, e eu abro o texto bíblico e o Senhor me fala através daquele texto. Será que essa leitura vai me dar desse tipo de leitura vai me dar uma compreensão total do que Deus tem para me dizer? Ou eu deveria ler o texto, ler o seu contexto? Outra coisa, você lê de forma sistemática, assim, não, eu comecei lá em Gênesis e ou leio um livro inteiro. De que forma você lê? Você sabe que a forma como nós nos aproximamos, a forma como nós lemos, vai influenciar a nossa compreensão de quem Deus é e de como entendemos o propósito da vida. Então, nossa maneira de ler a Bíblia vai influenciar nossa compreensão. E você sabe que a gente não pode ler a Bíblia, e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, a gente não pode ler a Bíblia como a gente lê normalmente um livro, porque a gente tem dentro da Bíblia vários livros com várias propostas literárias diferentes uma da outra. Eu tenho, por exemplo, na Bíblia, histórias. Então, vou ler história como se lê história. Eu tenho na Bíblia poesia, então eu tenho que entender que o Senhor tem uma mensagem para mim através daquela poesia. Como, por exemplo, os salmos estão dentro de uma estrutura poética. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho parábolas. Então, é uma ilustração de uma lição a ser dada. Então, eu tenho que ler como uma parábola. Eu tenho dentro da Bíblia profecia. Então, eu tenho que ler uma profecia, algo que está sendo predito
né? Algo que vai acontecer. Então eu tenho que ler a profecia como uma profecia, ela vai ter símbolos. Eu vou ler uma carta, o Senhor tem uma mensagem para me dar, porque dentro da Bíblia você sabe que tem cartas, né? Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, segunda carta. Então ele estava falando para Timóteo e o que ele tem para me dizer. Então todo esse processo é importante na minha compreensão de quem Deus é e qual o propósito que Ele tem para mim. Mas entender esse processo de composição do texto, a forma como... Porque quando eu digo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, como é que Deus falou, né? Como é que Deus falou? Será que Deus ficou ditando para os 40 autores, nesses 1.600 anos, do primeiro até o último, Deus ficou ditando, olha, escreve aí agora. Não faria sentido acreditar, né? Ainda que há textos que Deus diz assim, né? É dessa forma, Deus fala de forma direta. Mas a Bíblia não é um ditado, Deus não ditou. Porque cada indivíduo tem a sua... Cada autor, né? Da Bíblia, dos 40 autores, cada um tem a sua característica, o seu jeito, a sua forma de escrever. A gente vê diferença cultural. Vamos entender esse processo de transmissão do que está no texto bíblico, tá? Porque a gente acredita que o autor da Bíblia é Deus. Ele revelou o seu conteúdo aos profetas e os inspirou a escrever o texto bíblico. Então, quando a gente lê, foi escrita por homens? Foi. O próprio autor, os autores vão fazer essa referência. Foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados por Deus. E o que significa essa inspiração? O que significa essa transmissão do texto bíblico para eu dizer que Deus é o autor da Bíblia? E aí, deixa eu dizer com carinho aqui, alguns vão contestar, né? Pastor, mas em determinado período o poder religioso dominou e teve acesso aos manuscritos, aos textos. Como que eu acredito que não foi tirado e foi colocado só o que se desejou? Eu quero dizer para você que dentro desse processo e dentro da história, Deus estava no comando de todas as coisas. E vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, para se copiar, né, eles não tinham material impresso como a gente tem, então se copiava textos, né, e a cópia desse texto era feita de forma detalhada, se contava letra por letra, palavra por palavra, para ter a certeza de que estava fazendo o que deveria ser feito. E nesse processo a gente chama de canonização, né? Quando junta os manuscritos para dizer, vamos formar o que a gente tem o cânon, o texto bíblico, nada poderia se contradizer. E aí são 1.600 anos, mesmo que em determinado momento haviam instituições religiosas por trás, né, da divulgação, não há como controlar aquilo que é propósito divino. Então, acredite, você está lendo a palavra de Deus. Mas vamos entender esse processo de revelação do texto bíblico. E tem 3 palavrinhas que são importantes para a gente entender, tá? É bem simples aqui. Revelação, inspiração e iluminação. Primeiro, revelação é a maneira como Deus colocou os conteúdos na mente dos escritores bíblicos. Como Deus se revelou. Deus falou, Deus mostrou sonhos, sabe? Deus usou ilustrações. Então é a forma como chegou aqui, como eles olharam, como Deus revelou o pensamento para eles. Ao autor bíblico olhar, por exemplo, para a natureza e dizer assim, grandes são as tuas obras, Senhor.
Então o Senhor estava revelando para ele. Então, revelou o que foi para a mente, só que agora ele vai escrever isso, porque a escrita dele, o que o autor vai escrever, não pode ser de particular interpretação, porque Deus revela, Deus coloca na mente do autor bíblico, só que o autor bíblico vai escrever, então não pode ser a vontade dele. Isso é importante a gente entender que foi a vontade de Deus que foi. Sabe por quê? Porque da mesma forma, eu quando me aproximo do texto bíblico, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho que chegar o mais perto do que Deus revelou para o autor bíblico e como Deus inspirou o autor bíblico para escrever, para eu entender o que Deus tem para me dizer. Porque a minha interpretação também não pode ser particular. Ou seja, não, isso aqui eu quero entender, isso aqui eu não quero entender. Fica fácil para você compreender isso? Fica fácil? Deu para entender o que eu quero te dizer agora? Então, Deus revela, Deus coloca, mas como Ele colocou no texto? E aí vem, vamos lá? Vamos entender um pouquinho. Só um detalhe importante, né? A revelação, a gente tem a revelação geral e a revelação especial. Então, a natureza é a revelação geral, a consciência de cada pessoa, a história, e a revelação especial de Deus é a Bíblia, Jesus, os milagres e as revelações específicas como sonhos e visões. E é assim, dessa forma que Deus se manifesta hoje. Mas esse processo agora, então Deus colocou ali, o segundo processo, que é a inspiração, é a maneira como Deus transportou o conteúdo revelado na mente dos escritores para as Escrituras. Dá para entender? Fica fácil isso para você? Olha só, colocou aqui e agora vem a inspiração. Como ele vai colocar na Escritura o que Deus colocou na mente. E aí Deus guiou. Como acontece esse processo? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu já vou aprofundar isso na leitura do texto bíblico, mas quero explicar a terceira, que é a iluminação, que é agora a ação do Espírito Santo sobre o indivíduo, capacitando a entender a mensagem, ou seja, a revelação de Deus. Eu leio e o Espírito Santo me ilumina para que eu entenda. E aqui é importante para a gente. Sem a ação do Espírito Santo, nós não entenderemos o texto bíblico no que realmente ele quer dizer. Vou explicar. Eu posso ler o texto de forma técnica. Eu posso me deter ao texto tendo informações. Eu posso ser um doutor em Bíblia e não ser impressionado pelo autor do texto, pelo Senhor. Eu posso ter capacidade de explicar o que o texto diz, detalhe, dar contexto histórico, posso ir à palavra originalmente usada, porque a Bíblia não foi escrita originalmente nas línguas que nós temos, foi escrita em grego, em hebraico e em aramaico, Antigo Testamento hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego, que não são as línguas que a gente usa hoje. Então, eu posso ser especialista, mas se o Espírito Santo não me iluminar a mente, eu não vou entender o que o Senhor quis que o autor bíblico escrevesse. Está claro isso para ti? Por isso que o Espírito Santo é elemento essencial na compreensão do texto. O mesmo Espírito que guiou o pensamento do autor bíblico. Aqui tem uma coisa importante. O processo de inspiração da escrita, o que saiu da mente para o papel, para os pergaminhos, para os papiros, para os tijolos ali de argila, né, material de argila,
O que saiu para ali não tirou, não levou ao indivíduo a sair fora de si. Não, não é isso. Estava ali a sua capacidade de compreensão, mas o Espírito Santo quem guiou esse processo. Além de guiar esse processo, ali para escrever, depois o Espírito Santo guiou para que as cópias pudessem ser feitas, e o Espírito Santo, deixa eu abrir um parênteses aqui, não sei se você acredita ou não, mas o Espírito Santo é um ser da divindade, como Jesus Cristo, como Deus. É um ser, é um Deus que atua, que atuou e que está atuando na minha mente. O Espírito Santo é o elemento, é o ser que me faz entender, ler o texto bíblico e ser impressionado e dizer, uau, o Senhor está me dizendo isso. Eu não sei se você que lê a Bíblia normalmente já leu o mesmo texto algumas vezes e talvez nunca tenha parado para pensar, uau, eu lia uma vez e nunca parei para pensar nisso. Já aconteceu isso com você? Essa é a ação do Espírito Santo. Por isso, quando eu vou ao texto bíblico, eu mencionei isso ontem, eu tenho que me esvaziar, sabe? Tenho que me render totalmente. Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? Ainda que eu leve a minha bagagem cultural, as minhas predisposições, as minhas ideias preconcebidas, eu tenho que dizer assim, Senhor, por favor, agora me impressiona com a Tua palavra. Me impressiona, eu não quero olhar com preconceito. Deixa eu dizer para você uma coisa. Estou falando para você que é um estudante da Bíblia, que lê a Bíblia normalmente, mas talvez já tenha ideias preconcebidas e não se esvazia ao ouvir a Bíblia. Esse é um caminho equivocado, porque o Senhor tem muito para nos ensinar. A palavra de Deus é inesgotável. E é interessante que às vezes eu quero dizer, a palavra de Deus é para o outro. Não, a Bíblia é para impressionar a mim, o meu coração. E eu sempre gosto de ir para o texto bíblico, ler a mesma história como se fosse a primeira vez. Sabe aquele ponto turístico? Eu acho que até já usei essa ilustração. Aquele ponto turístico que você vê a primeira vez e te impressiona. E depois você vai acostumando quando você mora num lugar e não te impressiona tão. Eu nunca esqueço, eu morei em Vitória, no Espírito Santo, um abraço para os amigos capixabas, e há um ponto turístico que fica em Vila Velha, que é a cidade que está do outro lado, né, você atravessa a ponte, que é o Convento da Penha, que é um lugar lindo, sabe, à noite iluminado. Eu lembro quando eu cheguei lá, como, sabe, aquilo me chamava atenção, era uma rocha. E aí você vai acostumando, e uma noite eu peguei uma avenida chamada Reta da Penha, que dá para visualizar exatamente, e eu olhei e me atinei assim, né? Uau, estou tão acostumado que esse ponto turístico não me impressiona mais. Você sabe que às vezes nós acostumamos e mecanizamos. Não sei se essa palavra cabe aqui, acho que sim. Nós mecanizamos a leitura do texto bíblico, que parece que nós não nos impressionamos mais. Quero fundamentar o que eu estou falando dentro do texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra inspirada aqui é soprada por Deus. Então, o que nós temos no texto bíblico é o sopro de Deus através do autor bíblico. Isso não é impressionante? E eu recebo esse sopro. O sopro que deu vida para os seres criados, porque nós temos o fôlego de Deus. Esse mesmo sopro vem através da palavra
e esse sopro me dá vida. Dá para entender o que o texto bíblico está dizendo? Por isso que a gente lê a Bíblia e a gente tem vida. A gente é transformado e a gente poderia passar aqui contando histórias. E você que está me assistindo aí, você pode me contar a sua história de que parecia que você não tinha mais vida, sentido, e a palavra, o sopro da palavra te deu vida. É isso que o texto está dizendo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Acredite, nós temos confirmada a palavra, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não, é Deus que guiou, Deus que orientou, Deus que inspirou o autor bíblico. O verso 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O mesmo elemento usado na criação, na composição do texto, é o mesmo elemento essencial para a minha compreensão. E a minha pergunta para você hoje é: você deseja ser guiado pelo Espírito Santo ao ler a Bíblia? Eu quero. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo ao abrir minha Bíblia todos os dias. Eu quero ser impressionado. Eu quero sentir o sopro, o mesmo sopro que inspirou o autor bíblico. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não. Eu não sei se você já se decepcionou, talvez você diga: pastor, mas cada um interpreta de uma forma. Deixe essas ideias irem embora e eu te convido, abra a palavra, abra, e você vai entender que o Senhor pode transformar a sua vida. Eu quero orar por isso nesse momento. Meu Deus, nos dê sensibilidade, que o Espírito Santo atue na nossa mente para a gente entender o que o Senhor tem para nos dizer. A gente que lê a Bíblia há muito tempo, nos ajude, Pai. Talvez tem coisas que a gente acha que são assim e não são. Nos ajuda a entender. Sopra em nós, Pai, a vida que vem através da Tua palavra. Eu suplico isso, eu clamo por isso, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu espero que a palavra tenha alcançado o seu coração, tá bom? Nos encontraremos amanhã. Vamos ampliar a nossa compreensão do estudo dessa semana, porque nós precisamos estudar a Bíblia. Um abraço, até amanhã.